Olá, turminha boa, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Hora do Saeb. E dessa vez com a disciplina mais apaixonante, a mais empolgante, a melhor de todas, que é, óbvio, História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula que tenho certeza que vai agregar o conhecimento de vocês. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Vamos lá. Aula de número 22, Ditadura à Brasileira, Ordem, Progresso e Censura. O conteúdo que a gente vai abordar no nosso aulão é a ditadura civil-militar e os processos de resistência. Então, gente, sem mais conversas, vamos ao nosso aulão. Vamos então à nossa primeira questão, que vai falar sobre esse tema tão importante de ser estudado e tão marcante também na nossa história. Vamos então a ela. A primeira questão diz o seguinte: o golpe de 31 de março de 1964, depois o presidente João Goulart instaurou um regime autoritário no Brasil, caracterizado pela suspensão de direitos políticos, censura à imprensa e repressão a opositores. A justificativa oficial para conter uma suposta ameaça comunista e garantir a ordem e a segurança nacional. Então vocês estão vendo que a gente está falando aqui do período que vai de 64 a 85, conhecido como ditadura civil-militar no Brasil. Por que a gente introduz ali o nome civil também, a palavra civil, quando se refere à ditadura que ocorreu no Brasil nesse período? É porque grande parte da sociedade civil também apoiou o golpe militar. Setores da imprensa, setores do conservadorismo apoiaram a deposição de um presidente legalmente eleito, constituído de forma legal, e também a instauração de um novo sistema, uma nova forma de governo. Para a gente começar, a gente tem que contextualizar e também conceituar um golpe de Estado. Quando um governo legalmente deposto, legalmente instituído, é deposto e instaurado um novo governo, a gente costuma dizer na história que aconteceu um golpe militar, ou melhor, um golpe de Estado, que no caso do Brasil foi um golpe civil-militar. E vamos então ao enunciado da questão, que diz o seguinte: analise as motivações dos mecanismos adotados no fim da ditadura e assinale a alternativa que melhor sintetiza essa época do regime. Vamos então às alternativas. Vamos lá, gente. Letra A: implementação imediata de uma Constituição democrática e a ampliação da participação popular. Letra B: intervenção militar com apoio civil e uso de atos institucionais para restringir direitos. Letra C: aproximação diplomática com a União Soviética para garantir investimentos industriais. Ou letra D: liberalização econômica e acompanhada de fortalecimento dos sindicatos. Então vocês estão vendo aí que uma das alternativas sintetiza uma característica marcante do período da ditadura civil e militar. Vamos então analisar ponto a ponto para ver se vocês conseguem então pegar o fio da meada e conseguem entender esse conteúdo tão importante. Vamos lá. Letra A: implementação imediata de uma Constituição democrática e ampliação da participação popular. Vocês estão vendo que é uma questão polêmica, né? Até porque a gente sabe que não foi implementada qualquer medida que visava, então, a democracia e também a ampliação da participação popular. E a letra D, professor? Liberalização econômica acompanhada de fortalecimento dos sindicatos. Nessa época, muito pelo contrário, alguns movimentos sindicais foram perseguidos. Vamos então ver alguma participação que vocês mandaram para a gente no chat. E o aluno João Vitor dos Santos está dizendo para a gente que é a letra B, que seria intervenção militar com apoio civil e uso de atos institucionais para restringir direitos. Aluno Eike Gabriel, como sempre, participa da nossa aula, mandou para a gente que a resposta correta também é a letra B. Vamos então analisar outras respostas. Escola Senador Álvaro Maia diz pra gente que a letra D também, letra D, né? A letra D seria aproximação diplomática com a União Soviética para garantir investimentos industriais. Alunos, será que essa é a resposta correta?
Vamos então verificar outra resposta. Vamos lá? Mais respostas? Nenhuma resposta? Então vamos ao nosso gabarito para ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo. Vamos então a ele. Analise as motivações e os mecanismos adotados no início da ditadura e assinale a alternativa que melhor sintetiza essa etapa do regime. A alternativa correta, letra B, intervenção militar com apoio civil, como eu falei para vocês. Não foi um golpe exclusivo militar, houve setores da sociedade civil ligados ali a setores da burguesia, de empresários e também setores da própria imprensa e do conservadorismo como um todo, que apoiaram o golpe de 64 e o uso de atos institucionais para restringir direitos. Professor, o que foram atos institucionais? Foram decretos com força de Constituição que davam legalidade ali ao regime. O primeiro deles, inclusive, o AI-1, o ato institucional número 1, extinguiu a forma direta de eleição para presidente da República e instaurou a eleição indireta. Os outros atos, por exemplo, o AI-2, instaurou o bipartidarismo no Brasil, ou seja, segundo esse ato, só ia poder existir dois partidos políticos, um ligado ao governo, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e outro, uma oposição consentida, que era o MDB, ao Movimento Democrático Brasileiro. E a gente vê que esses dois partidos foram os únicos que foram permitidos nesse momento. Então, os atos institucionais foram basicamente decretos em forma de Constituição que visavam dar legalidade aos atos ilegais ali do governo militar que instaurou a partir de 64. Beleza, gente? Vamos então a nossa segunda questão. Vamos lá. Segunda questão diz o seguinte, olha, está falando de ato institucional, chegou então a hora da gente discutir o mais infame e o mais famoso dos atos institucionais ali da ditadura militar no Brasil. O AI-5, decretado em 13 de dezembro de 1968, é considerado o ponto mais autoritário do regime. Alguns historiadores dizem que foi de fato a partir do ato institucional que a ditadura se consolidou aqui no nosso país, permitindo o fechamento do Congresso, a cassação de mandatos, a suspensão de habeas corpus e censura prévia, ou seja, foi o ato institucional mais brutal, mais violento, aquele que ficou mais marcado na história como, de fato, o ponto mais alto ou mais baixo, dependendo da sua interpretação, da ditadura no Brasil. Qual foi a principal consequência política da edição do ato institucional número 5, o famoso AI-5? Vamos então às nossas alternativas. Vamos lá, gente. Letra A seria o retorno gradual do Estado de Direito. Letra B, ampliação da liberdade de expressão e da autonomia dos partidos. Letra C, consolidação de um regime de exceção com concentração de poderes no Executivo. Letra D, redução da repressão a movimentos estudantis e também movimentos culturais. 4 alternativas ali que um deles representa ali características do AI-5. Estou esperando agora a resposta de vocês para ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo e marcarem a alternativa correta. Antes disso, vamos analisar essas alternativas para ver se vocês conseguem, então, chegar a ela, a alternativa correta. Vamos lá. Letra A, retorno gradual do Estado de Direito. Muito pelo contrário, gente. O AI-5 veio para reprimir todo e qualquer Estado de Direito do cidadão. Foi um estado de exceção que foi instaurado ali a partir da implementação do AI-5. A letra B, ampliação da liberdade de expressão e da autonomia dos partidos. Muito pelo contrário, gente. Alguns políticos tiveram o seu mandato cassado. Vamos então a uma alteração, a uma interação de vocês. A aluna Emily Kaila, como sempre também participando das nossas aulas, marcou que a alternativa correta é a letra C. Lá do ET também marcou. Qual seria esse ET, gente? Vocês têm que mandar também uma informação bacana para o professor se basear. Mas vamos lá. Esse ET marcou para a gente também que é a letra B, que seria ampliação da liberdade de expressão e da autonomia dos partidos.
Será que é isso, gente? Vamos lá. A aluna Eilaila Souza marcou pra gente que a letra B é a resposta correta. E o aluno Daniel Filho também marcou pra gente que é a letra C. Letra C do Et lá de Manicoré está enviando a resposta pra gente. Então, vocês estão bem divididos. Alguns de vocês marcaram a letra B e outros estão marcando a letra C. Vamos então ao gabarito para ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá. Vamos discutir também um pouquinho as medidas que foram implementadas a partir do AI-5, do Ato Institucional número 5. Vamos lá, gente? Qual foi a principal consequência política da edição do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5? Resposta correta, letra C, consolidação de um regime de exceção com concentração de poderes no executivo. Gente, alguns movimentos estudantis começaram a se manifestar de forma mais dura ali no famoso governo do presidente Costa e Silva, que foi um presidente marcado ali por ser linha dura e bastante repressivo, por assim dizer. O AI-5 foi uma resposta a esses movimentos e pregava, entre outras coisas, a exclusão de certos direitos políticos e também a concentração de poderes nas mãos do presidente. É considerado por historiadores como o ponto máximo da perseguição política e do regime de exceção no governo militar. Interessante, gente, que grande parte dos políticos ali envolvidos, a cúpula do governo, votaram a favor do AI-5. Apenas o vice-presidente do Costa e Silva, que posteriormente deveria assumir o cargo, mas que foi contra o AI-5. A partir do momento que ele é contra e o Costa e Silva é obrigado ali a se afastar, ele não assume a presidência e quem assume é uma junta militar composta ali por integrantes dos três poderes ali das Forças Armadas. Posteriormente, a gente vê que quem vai assumir o poder é o presidente Emílio Médici, que vai dar prosseguimento ali ao regime de exceção e de perseguição a adversários políticos. Inclusive, muitos políticos daquele momento resolveram então se exilar, sair do Brasil. Foi inclusive no governo do presidente Médici que ficou famoso aquele slogan Brasil, ame ou deixe. Ou seja, ou você adota as regras, obedece às regras impostas pelo governo, ou você então é convidado gentilmente a se retirar do Brasil, a procurar exílio político em qualquer outra nação que, no caso, vai aceitar ali os chamados perseguidos pela ditadura brasileira. Vamos então à terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Vamos então mergulhar no governo do presidente Médici, que foi considerado um dos mais ambíguos e também um dos mais repressivos do governo militar. Vamos lá. O governo Médici, que vai de 69 a 74, ficou marcado por intensa repressão política e pelo chamado milagre econômico. Presta atenção que isso é um tema interessante da gente conhecer. O milagre econômico que foi, professor, por que foi chamado de milagre econômico? A gente vai começar a entender agora. Período de elevado crescimento do PIB, sustentando por investimento externo e obras de infraestrutura. O milagre econômico foi um período brasileiro, da economia brasileira, onde alguns fatores beneficiaram o setor econômico e também foi o momento onde o capital estrangeiro começou a entrar com força no Brasil. E interessante falar que alguma conjuntura econômica global, como por exemplo a baixa de certos setores que o Brasil importava, privilegiou alguns setores da economia, mas, prestem atenção, nem tudo eram flores. Esse milagre econômico não chegou na maioria da população, na camada mais pobre da população, que acentuou ainda mais a desigualdade social. Inclusive, um dos lemas do governo militar era o seguinte, que os ricos fiquem mais ricos, para que com isso os pobres continuem menos pobres. Mas o que aconteceu foi basicamente o oposto. Os ricos ficaram mais ricos, em compensação os pobres ficaram mais pobres. E em 74, quando o milagre acabou, quando de fato o preço do petróleo subiu e o Brasil não conseguiu mais ter esse fôlego econômico e a dívida externa também começou a subir, porque
os juros da dívida também subiram, o milagre acabou e o Brasil se viu, então, num período de recessão. Vamos então às alternativas, vamos lá, gente? Para a gente entender qual contradição marcou o período do milagre econômico durante o governo Médici. Vamos lá, então, às alternativas. Letra A, expansão econômica acompanhada de concentração de renda e aumento da pobreza. Letra B, concentração do setor agrícola com reforma agrária ampla e redistributiva. Letra B, desenvolvimento tecnológico baseado exclusivamente no capital nacional. Ou letra D, redução da inflação e aumento da participação política. Professor, quando a gente fala de milagre econômico, a gente está falando de um período ali do governo Médici, marcado pelo aumento do PIB, pelo crescente investimento de capital estrangeiro e de um crescimento econômico ali ligado ali aos interesses dos setores industriais. Mas, prestem atenção, esse milagre não foi para todo mundo, apenas para a camada mais ligada ali ao capitalismo, à burguesia. Enquanto isso, a camada mais pobre da população viu a desigualdade se acentuar. E em 74, quando o milagre de fato termina, a gente vê a dívida externa do Brasil aumentar e o Brasil mergulhar em um período de recessão econômica. Vamos então ver algumas interações de vocês, vamos lá? A aluna Elilaila Souza marcou que a alternativa correta é a letra A. Vamos então a outra interação, vamos lá. O aluno Daniel Filho marcou para a gente também que a alternativa correta é a letra A. E a gente vai ver daqui a pouco se vocês estão conseguindo acertar e principalmente a compreender esse conteúdo tão importante. Vamos lá. O Eduardo Garcia diz pra gente também que a letra A, a maioria de vocês está colocando a letra A como a resposta correta, a alternativa correta. A aluna Verônica Souza marcou pra gente, vai na contramão a Verônica, tá, gente? Ela marcou pra gente que a letra B seria a alternativa correta, crescimento do setor agrícola com a reforma agrária ampla e redistributiva, quase que não sai. Seria a letra B, gente? Vou fazer o seguinte, vamos então ao gabarito, para ver se vocês conseguiram acertar essa questão, vamos lá. Qual contradição marcou o período do milagre econômico durante o governo Médici? A alternativa correta, letra A, expansão econômica acompanhada de concentração de renda e aumento da pobreza. Existiu nesse momento uma expansão econômica, um aumento considerável do PIB brasileiro, por isso daí vem essa expressão milagre econômico, até porque setores da economia internacional estavam privilegiando as importações brasileiras. Por exemplo, o petróleo que era um item de importação brasileira, estava em um preço bastante baixo. Isso privilegiou certos setores da economia brasileira, mas, em compensação, houve ali uma concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Em compensação, a grande maioria da população, a base da economia nacional, estava cada vez mais pobre, até porque depois do milagre econômico, a partir de 74, quando começa a recessão econômica, o custo de vida tende a aumentar, enquanto o salário continua estagnado, e isso gerou ainda mais a concentração de renda nas mãos de uma pequena elite brasileira, e em compensação, a grande massa brasileira, a grande maioria da população, vivia ali em uma situação crítica em relação à economia. Beleza, gente? Entendido? Vamos então à próxima questão, a quarta questão, vamos lá? E a quarta questão se inicia com o texto. Durante a ditadura militar, além da luta armada e dos movimentos estudantis, a música popular brasileira tornou-se um importante instrumento de resistência, com compositores como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Milton Nascimento, criando obras carregadas de metáfora para driblar a censura e denunciar o autoritarismo. A gente está falando então aqui da questão da cultura na ditadura militar, uma cultura que os próprios militares enxergavam como uma cultura subversiva, uma cultura que vai de encontro aos interesses do governo. E é interessante que nessa época inúmeros festivais da canção estavam acontecendo no Brasil, e esses festivais tinham cantores e compositores que aproveitavam o espaço para criticar o governo.
Mas vocês devem imaginar que o governo não via com bons olhos essa crítica. E a censura naquele momento foi amplamente contra algumas participações de artistas nestes festivais da canção. O mais famoso dele, inclusive, é o Geraldo Vandré, um compositor brasileiro que compôs inúmeras canções, entre elas algumas canções de protesto, como Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, Disparada e outras canções que, de forma metafórica, ou não tão metafórica assim, criticavam a situação política e a falta de liberdade no Brasil ali durante o período da ditadura. Chico Buarque também, autor da famosa música Cálice, que era ali um jogo de palavras para criticar o governo, também foi perseguido e teve algumas de suas músicas censuradas. Algumas delas ele conseguia ali driblar o censor, o departamento de censura, e acabaram sendo ali gravadas, mas após a repercussão, ele acabou tendo essas músicas também censuradas. Algumas delas, inclusive, uma música bem interessante, tinha um trecho dizendo o seguinte, que você não gosta de mim, mas sua filha gosta, que muitos interpretavam como uma alfinetada ao presidente Médici, que não gostava dele, mas que, em compensação, a filha do presidente gostava e era fã do Chico Buarque, mas tudo isso é especulação ali de algumas que interpretavam a música naquele momento, mas de fato eram músicas que iriam de encontro ali ao governo, que criticavam o governo e obviamente eram censuradas na maioria das vezes pelo departamento de censura. Vamos então às alternativas. Vamos lá, o enunciado diz o seguinte, voltando por favor, vamos lá. Qual característica marcou a atuação da música popular brasileira como forma de resistência ao regime militar? Vamos então a ela, as alternativas, vamos lá. Letra A, apoio irrestrito à política econômica do governo. Será que as músicas elas tinham esse tom de apoio político? Vamos lá. Letra B, produção de canções de propaganda oficial para difundir o regime. Óbvio que algumas canções que ficaram popular, né? Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, é uma música que foi encomendada pelo governo para servir de propaganda, mas era uma exceção, não era a regra, a grande maioria dela ia de encontro ali à ideologia do governo. Letra C, uso de linguagem simbólica e metáforas para criticar o autoritarismo. Ou letra D, isolamento artístico, evitando temas sociais e políticos. Vamos lá de novo. Letra A, apoio irrestrito à política econômica do governo. Letra B, produção de canções de propaganda oficial para difundir o regime. Letra C, uso de linguagem simbólica e metáforas para criticar o autoritarismo. Letra D, isolamento artístico, evitando temas sociais e políticos. Qual será que das alternativas é aquela que mais se enquadra com o enunciado? Estou aguardando vocês mandarem então as respostas. Ninguém? Dou-lhe uma, ninguém? Dou-lhe duas, ninguém? Vocês estão na dúvida? Ninguém. Então vamos a ela. Vamos lá. Verônica Souza, quase que você não consegue, Verônica. Você marcou que a alternativa correta seria a letra C, que seria o uso de linguagem simbólica e metáfora para criticar o autoritarismo. Vamos lá. O Eduardo Garcia marcou que a alternativa correta é a letra C também. Vamos ao gabarito, ver se vocês conseguiram marcar a questão que mais se enquadra com o enunciado. Vamos lá? A alternativa correta é a letra C. Qual característica marcou a atuação da música popular brasileira como forma de resistência ao regime militar? A alternativa correta, a letra C, uso de linguagem simbólica e metáfora para criticar o autoritarismo. Muitos compositores conseguiram ali, por meio da participação em alguns festivais da canção, inclusive rede de televisão e de rádio patrocinavam esses festivais, inclusive muitos cantores famosos do dia de hoje, como o próprio Chico Buarque, Milton Nascimento, o Geraldo Vandré, o próprio Caetano Veloso, foram músicos que surgiram como principais expoentes da música brasileira
através desses festivais da canção, e muitas músicas, inclusive do Chico Buarque, Roda Viva, do Geraldo Vandré, Disparada, enfim. Várias músicas surgiram nesses festivais e são consideradas músicas famosas, músicas célebres, que foram músicas de fato ali de protesto, mas que usavam metáforas e o simbolismo para colocar a sua crítica ao regime. Beleza, gente? Então vamos agora para a nossa hora de encerrar. Trouxe para vocês aqui um pequeno esquema, um mapa mental que vai nos ajudar a compreender esse período de ditadura militar, ditadura civil e militar aqui no Brasil, período que vai de 64 a 85. Eu trouxe para vocês aqui o golpe militar de 64, que teve apoio da sociedade civil e também do conservadorismo brasileiro. Inclusive, gente, antes do golpe ser implementado, o governo de João Goulart, que era o governo vigente antes da queda da instalação do regime militar, ele fez um discurso político da Central do Brasil que ia de encontro ali aos interesses do conservadorismo, que por sua vez organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, Deus, Pátria e Família, que era o lema do conservadorismo naquela época, que apoiou ali a ditadura militar, civil-militar no Brasil. Além disso, a gente tem a suspensão de direitos políticos, a censura à imprensa, a repressão política, o bipartidarismo e os atos institucionais, que foram decretos em força de Constituição, que basicamente deram um ar de legalidade aos atos ilegais do governo recém-instaurado naquele momento. Mais uma vez, conceito de golpe de Estado é quando um governo legalmente instituído é deposto e há a instauração de outro governo ali, muitas vezes de viés autoritário. Isso é o conceito de golpe de Estado. E no Brasil houve um golpe civil-militar, ou seja, um golpe militar, mas apoiado por setores da sociedade civil. Vamos então a eles, presidentes do regime militar, que foi primeiramente o presidente Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar, o presidente Costa e Silva, que foi o presidente do ato institucional número 5, e aliás, da maioria dos atos institucionais foram ali no governo do presidente Costa e Silva, o presidente Médici, que foi o período ali que vai de 69 a 74, lembrando que Costa e Silva ficou no governo de 67 a 69. O presidente Médici ficou de 69 a 74, o presidente ali do milagre econômico. Depois dele a gente tem o presidente Geisel, que é o presidente ali da pequena abertura, segundo ele, lenta, gradual e segura. E posteriormente a gente tem o governo do presidente Figueiredo, que foi o último presidente ali do governo do regime militar, que a partir de 65 a gente tem a redemocratização do Brasil e o fim de fato do regime militar. Vamos então a outro tópico, que foi o período da resistência ao governo, uma resistência que muitas das vezes tinha luta armada ali, através de algumas guerrilhas, como a guerrilha do Araguaia, e de movimentos que também eram as chamadas guerrilhas urbanas, que buscavam então combater o regime com viés armado. A gente tem também os movimentos estudantis, que foram bastante importantes naquele momento e também combatiam o regime, eram duramente reprimidos, mas existiam e eram fortes naquele momento. A gente tem também a imprensa alternativa, os pasquins, que eram utilizados ali também para criticar o governo e foram também, como vocês devem imaginar, duramente perseguidos pelo regime. A gente tem a cultura e as artes e a Igreja Católica através da famosa teologia da libertação e através de alguns movimentos de base que também pregavam o fim do regime, e movimentos sociais e sindicais que através ali de movimentos sociais também buscavam ali lutar e combater o regime militar que foi instaurado de 64, prestem atenção, até o ano de 1985, que foi o período da abertura política. Beleza, gente? A gente vai encerrando, mas não antes de um recadinho para vocês.
Oi pessoal, vem aí as orientações pedagógicas para a aplicação do simulado Hora Saeb. Prestem atenção nas datas da aplicação do nosso simulado Hora do Saeb. Dia 10/10, ou seja, na próxima sexta-feira, e os horários serão os seguintes. O quinto ano, a aplicação do simulado será 8h30. Do nono ano, a gente tem a aplicação do simulado às 9h30 e da terceira série do ensino médio, a gente tem a aplicação do simulado às 10h30, ao vivo em nosso canal no YouTube, e a gente espera a participação de todos vocês.